Tirando a nossa reportagem, o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física para R$5 mil avançou nesta quinta-feira na Câmara. O deputado Arthur Lira, relator, leu o parecer dele. Repórter Matheus Dias chegando com as informações. A pergunta é quando essa proposta, afinal, vai ser votada. Bem-vindo, Matheus. Oi, Tiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Ainda não tem data prevista, mas provavelmente vai acontecer em agosto. Isso porque agora, no dia 18 de julho, os parlamentares já entram em recesso. Essa proposta, então, que inicialmente era de isentar a taxa de juros, do imposto de renda para quem recebe um salário de até R$5 mil e para quem recebe um salário na faixa entre R$5 mil e R$7 mil, teria uma redução no imposto de renda. Agora, então, houve uma ampliação de R$7 mil para um salário mensal de R$7.350. Por que isso? Como que isso funciona na prática, Tiago? O governo vai passar a taxar, se a proposta for aceita, as pessoas que ganham os chamados super salários. Salários a partir de R$1,2 milhão por mês. Essas pessoas terão uma taxação de 10% do imposto de renda. Essa taxação, só dessas pessoas, desse grupo, já gera um valor econômico, um montante para o governo de 34 bilhões anuais, enquanto os gastos para isentar o outro grupo geram um custo ali de cerca de 25 bilhões. Então, se pegar na prática 25 bilhões de gastos para 34 bilhões de lucro, sobra ali cerca de 9 bilhões. Por isso, o governo, então, pelo deputado Arthur Lira, que é o relator dessa proposta, ele decidiu equiparar ali esses valores, ampliando, então, de um salário de 7 mil para pessoas que ganham até 7.350. Isso vai beneficiar mais 500 mil brasileiros, segundo ele. E aí a conta fecha, viu, Tiago? A conta fica certa de gastos e também de lucros para o governo. E isso faz com que mais pessoas sejam beneficiadas com a redução do imposto de renda. Lembrando, claro, que quem ganha salários até R$5 mil, a proposta, que é a proposta principal, talvez, do governo atual, é de isentar as pessoas do imposto de renda que ganham até R$5 mil mensais. Isso, claro, também foi uma réplica do Arthur Lira, porque a primeira proposta, o primeiro projeto, visava diminuir ali o imposto de renda da alta sociedade, quem recebe os super salários. Ele foi extremamente criticado por isso e comentou sobre o fato, dizendo que foi mal interpretado. Vamos ouvir. O que a gente não queria e não admitia é que o projeto fosse arrecadatório, e ele é. Se a gente, a princípio, começou a mexer na alíquota, era para que ele fosse se ajustando na neutralidade. Nós vamos liberar um pouco mais na faixa de baixo, que nos permitiu sofrer sugestões de que a gente aumentasse os que são isentos parcialmente de R$7 mil para R$7.350. Esse número de R$350 atingirá mais ou menos 500 mil pessoas a mais no Brasil, 500 mil de pessoas. Esse número terá um impacto de mais ou menos 17 bilhões em 3 anos. E mesmo com esse impacto, com o que arrecadará, ainda sobrará 12 bilhões e 700. Pois é, Tiago. Então, relembrando, esse projeto deve ser votado no plenário em agosto. E se aprovado, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo na Jovem Pan, pessoas que ganham até R$5 mil terão o imposto de renda isento. E pessoas que ganham de R$5 mil a R$7.350 terão uma redução. Com você, Tiago. É isso, Matheus. Eu fiquei sabendo, você vai voltar daqui a pouquinho ao Jornal Jovem Pan com uma informação, todo mundo te aguardando, na expectativa, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo o que você vai trazer pra gente no Jornal Jovem Pan. Até daqui a pouco vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer falando sobre a isenção do imposto de renda. É impressão minha, ô Dora, ou a emenda para o governo ficou melhor do que antes, é isso? Não é impressão sua também. Se for só uma impressão, eu compartilho dessa impressão. Porque o texto ficou praticamente intacto, ainda deu ali aquela melhoradinha ali, mais 350 naquela faixa que vai ter desconto, então ficou realmente aí a emenda melhor do que o soneto. Agora, isso não significa que não possa ser modificado. Tem uma história, Matheus falou que realmente a previsão era para votação em agosto, agora começaram a falar que pode até votar na semana que vem, sei lá, de repente, acho difícil, mas, enfim, é o que está se falando. Agora, você vê que essa manutenção desse texto, da maneira como queria o governo, com uns 10% lá em cima, para quem ganha até nas faixas
mais altas. Isso atende o interesse do governo exatamente num momento de tensão, num momento de atrito, o Congresso e Poder Executivo. E isso pode até contribuir para dar uma aliviada nos ânimos. É uma coisa que a gente vai conferir. E o teste, a prova, a demonstração, a gente vai poder ter agora, dia 15, terça-feira, quando governo e Congresso sentam com seus representantes no Supremo Tribunal Federal para aquela audiência de conciliação em torno do IOF. Ali, de repente, essa questão do IR avançando pode, de repente, contribuir para dar uma apaziguada nos ânimos. Principalmente, né, Vilela, em relação à taxação dos super ricos, que é o que o governo vem batendo na tecla já há algum tempo. Exatamente, Tiago. É algo que realmente está na pauta do governo agora, nos últimos tempos. O governo, inclusive, está encampando uma luta política, uma disputa política causada ou provocada a partir desse mote da luta contra, no sentido de uma maior taxação dos ricos, pobre contra ricos, enfim, algo que do ponto de vista político o governo vem tentando disseminar no sentido de se reposicionar, reverter a queda de popularidade dos últimos tempos. O fato é que agora nós teremos na semana que vem a possibilidade de um acordo, da tentativa de um acordo, pelo menos com o Congresso Nacional, que é uma sinalização muito positiva pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, quando deu essa decisão na última semana, e nós temos envolvido, referente agora à questão da reforma tributária, o trabalho feito por um profissional da política. Nesse sentido, foi confiado ao ex-presidente Arthur Lira a possibilidade de construir, ele construiu, entregou o que o governo queria, entregou o que os estados e municípios queriam, e no final das contas, parece que está todo mundo satisfeito. Voltamos.